Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 38, o texto diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher com o nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximou-se e disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir sozinha? Diga, pois, que ela me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, você está ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Amém? Querido, só para que a gente possa se situar dentro desse texto, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, mantenha. Esse texto muito provavelmente tem um dos seus paralelos em João capítulo 12. Considerando que João não é um dos evangelhos sinóticos, ou seja, ele acaba trazendo determinadas narrativas que não se encontram nos outros três evangelhos, e muitas das narrativas que se encontram nos outros três evangelhos, narradas por João, ele tem um outro ponto de vista, ou ele acaba vendo determinados detalhes que, do ponto de vista de João, eram importantes para serem registrados. E esses outros evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, não encontraram toda essa relevância. Muito provavelmente o capítulo 12 de João tem esse paralelo com o capítulo 10 de Lucas, porque apresenta também Jesus há uma semana, mas para ser mais preciso, 6 dias antes da Páscoa, ele estava também na casa de duas irmãs chamadas Marta e Maria, cujo irmão se chamava Lázaro. Eles moravam em Betânia, e então eles estavam ali conversando acerca do reino de Deus e tendo ministrações específicas. Foi nessa ocasião que a própria Marta chega aos pés de Jesus. Esse texto diz apenas que ela se chega a Jesus e ouvia, mas João diz que ela derramou um bálsamo precioso nos pés do Senhor. De qualquer forma, se o texto é paralelo, eu creio que sim. Esse episódio aconteceu cerca de uma semana antes da morte de Jesus, e isso já é extremamente significativo, considerando que Jesus voluntariamente, uma semana antes de ir para a cruz, ele fez uma visita a uma família. E é interessante porque Jesus, ele sabia da sua crucificação, ele sabia que seria entregue na Páscoa, ele sabia que seria entregue para ser sacrificado pelo mundo, pelas pessoas, e ele então, ainda assim, ele tira um tempo para visitar uma família, e ali ele está como amigo, como senhor, como parte praticamente da família, porque está à mesa, ministrando e de alguma forma sendo confortado por aquelas pessoas. Ou seja, essa família, a família composta de 3 irmãos, pelo menos é o que diz o cruzamento dos textos bíblicos que apontam para esse episódio. Essa família, ela era composta de pelo menos 3 irmãos chamados Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, o mesmo que Jesus havia ressuscitado com 4 dias de mortos. Ou seja, havia uma ligação muito grande, muito forte entre essa família e o Senhor. De qualquer forma, esse episódio se desenrola dessa forma. Jesus está passando próximo a Jerusalém, mais precisamente numa aldeia chamada Betânia, e ele é convidado, ou se convida, para estar dentro de uma casa e ali passando um tempo com aquela família. E ali então Maria está aos pés de Jesus, sendo ministrada, conversando, ouvindo a sua palavra, trocando palavras com o mestre. E a outra irmã de Maria, Marta, que foi provavelmente quem formulou o convite, porque é isso que o texto diz, ela estava ocupada em muitas tarefas. A Bíblia não pormenoriza o que é estar ocupada em muitas tarefas. A Bíblia não diz exatamente o que ela estava fazendo,
mas nós podemos presumir que Marta, ela estava ocupada em todos os serviços domésticos. Ela estava ocupada muito provavelmente com a louça para lavar, com a arrumação da casa, muito provavelmente com a confecção de algum lanche para Jesus, talvez ainda preparando a farinha, moendo o trigo, enfim, ocupada em muitas coisas, porque é óbvio que ela não poderia ir na cantina do seu Zé ali do lado e comprar já algo pronto. As coisas não eram tão simples assim. Então toda a confecção de alimento era tradicionalmente feita por meios manuais, o que demandava um trabalho muito grande. Mas ainda assim ela chega para Jesus e diz: Jesus, eu estou ocupada em muitas tarefas. Jesus, eu estou ocupada tentando estar lhe proporcionando um melhor momento aqui. A minha irmã, ela está distraída aí, sentada, ouvindo a tua palavra, enquanto eu estou ocupada em muitas tarefas. Dá um toque nela, um chá de simancol, para que ela venha me ajudar. E curiosa e surpreendentemente, Jesus, ele não atende o convite ou o pedido de Marta. Pelo contrário, ele diz que Maria está certa, que Maria escolheu a melhor parte, e essa melhor parte não lhe seria tirada, que Maria deveria estar ali mesmo, sendo ministrada, porque isso era bom, isso teria sido a melhor escolha que ela havia feito, e que Marta estaria distraída em coisas que não eram importantes, pelo menos não eram importantes considerando a importância do momento que elas estavam vivendo. É óbvio que as primeiras vezes que nós temos contato com esse texto, nós ficamos surpresos, porque me parece um tanto quanto injusto uma pessoa correndo de um lado para o outro, tentando preparar o lanche, tentando arrumar a casa para proporcionar ao seu visitante uma melhor estadia, enquanto outra aparentemente estava mocegando ali do lado de Jesus, sem fazer nada, sem prestar nenhum tipo de ajuda voluntária à sua irmã, que estava envolvida com muitas tarefas. Mas não foi essa a visão de Jesus. Jesus, ele separou as coisas entre coisas que são importantes e coisas que são necessárias. E ele disse para Marta: Marta, uma só coisa é necessária, e sua irmã Maria escolheu a melhor parte. Queridos, há muitas coisas com as quais nós nos envolvemos na vida. Nós, na verdade, quando começamos a estar nos relacionando como pessoas, como gente, nós começamos a nos envolver com muitas questões que em dado momento são importantes. No âmbito maior, a maioria dessas questões são irrelevantes, insignificantes, mas ainda assim, em dado momento, elas são importantes. Nós poderíamos trazer vários exemplos de coisas que são importantes naquele momento, pelas quais nós torcemos, queremos que aconteça, mas que elas são importantes apenas no âmbito físico, apenas no momento em que nós estamos vivendo, mas que não possuem qualquer relevância a nível espiritual. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que, principalmente do ponto de vista do brasileiro, um jogo de futebol pode ser algo muito importante, tanto um jogo de futebol entre times. E se nós pegarmos meia dúzia de pessoas aqui para assistirem a um jogo de futebol, cada uma dessas pessoas estará torcendo para um clube diferente, e naquele momento é muito importante para essas pessoas que o seu clube de coração ganhe. Mas a verdade é que isso não mudará absolutamente nada na sua vida. Isso pode ser importante naquele momento, mas ninguém discutiria que essa questão não é necessária para coisa alguma, e não vai mudar nada na sua vida. Nós poderíamos aprofundar e partir para coisas um pouco mais importantes. Nós temos aqui hoje vários adolescentes, jovens, que estão numa idade crucial de suas vidas, num momento importante de suas vidas, onde estão tomando decisões acerca dos estudos, acerca da pessoa com quem vai estar trocando relacionamentos para que possam, num futuro próximo, contrair os laços matrimoniais. E essas são realmente questões muito importantes. Todos nós sabemos que o futuro de um ser humano, ou pelo menos as questões mais importantes na vida de um ser humano, essas decisões são tomadas em idade ainda muito, de uma imaturidade muito grande.
Pessoas de 15, 16, 17, 18 anos estão decidindo agora o que farão profissionalmente para o resto da vida. E essas são decisões importantes que precisam ser tomadas com muito cuidado, precisam ser colocadas em oração, precisam estar sendo colocadas entre as questões mais importantes de suas vidas. Mas ainda assim essas questões não são as necessárias. Porque independente do fato de você seguir a carreira A ou B, o fato é que existem questões que são eternas, e quando comparadas com essas questões, elas não são vistas como necessárias. Poderíamos aprofundar ainda mais e falar acerca de vida profissional, acerca de determinadas decisões que nos proporcionarão qualidade de vida boa ou ruim. Como se vamos juntar dinheiro para dar entrada no automóvel ou no imóvel, se vamos estar juntando dinheiro para gastar de forma dissoluta e quase que irresponsável, curtindo determinados momentos, ou se vamos economizar para um futuro próximo, ou por algum tipo de investimento um pouco mais significativo e duradouro. E essas questões, essas escolhas, sem dúvida alguma, elas vão fazer com que diferenças substanciais aconteçam em sua vida. E dependendo da forma que nós administramos as nossas vidas financeiras, muita coisa vai mudar na nossa vida, muita coisa vai ser diferente. Nós diríamos, ou falaríamos hoje, por exemplo, sobre questões políticas. Está sendo apurado nesse momento os votos da nação, e com certeza isso vai alterar a nossa vida. Isso vai fazer com que a nossa qualidade de vida esteja estagnada, melhore ou piore, dependendo da apuração desses votos. E certamente muitos aqui gostariam muito que um determinado candidato vencesse, e outros gostariam que outro vencesse, porque afinal de contas temos opiniões distintas acerca das questões. E além da verdade, nós esperamos, ou parte da população espera, se o candidato tal vencer, algo vai melhorar. Mas a grande verdade é que ninguém pode ter absoluta convicção de coisa alguma. Mas de qualquer forma sabemos que os resultados das urnas hoje determinarão mudanças, e mudanças bem significativas na nossa vida. Alterarão o rumo de parte da nossa história. Isso é importante, mas ainda assim não é necessário, porque aponta apenas para a vida que nós teremos aqui nos próximos 4 anos, e que talvez tenham desdobramentos mais significativos, mas ainda assim não são questões necessárias. Você um dia escolheu a mulher da sua vida, o homem de sua vida, a pessoa com quem você estaria constituindo uma família, com quem você teria os seus filhos, com quem contrairia núpcias, e isso foi certamente uma das decisões mais importantes de sua vida. Mas ainda assim não é uma questão necessária, porque você pode decidir por ficar solteiro, e isso não alteraria significativamente a sua eternidade. Poderia alterar significativamente a sua vida aqui na terra. E alguns não fizeram as melhores escolhas, e depois optaram por uma ruptura, por uma separação, um divórcio, um novo casamento, enfim. Essas são questões importantes. Eu não posso dizer para você que as decisões de com quem casar, o que estudar, se vamos economizar ou não, se vamos entrar por determinado caminho político ou não, ou até um clube de futebol pelo qual nós vamos torcer, não vai alterar absolutamente nada na nossa vida. Porque principalmente aqueles que gostam muito dessas questões ficarão tristes ou alegres, dependendo dos resultados de um jogo de futebol. Então até isso acaba interferindo de alguma forma no nosso ânimo, embora seja uma questão quase que irrelevante. O que estava em jogo nessa ocasião era a recepção de uma pessoa que eles julgavam importante. Eles estavam preocupados se aquela pessoa, ou para aquela pessoa, seria servido apenas um cafezinho, ou um almoço, um banquete. Isso, é claro, estando contextualizando a questão para os nossos dias. Mas aquilo faria diferença talvez para eles, porque eles ficariam alegres por estarem recebendo a sua visita nobre de uma forma mais cortês. Mas Jesus disse: isso não é importante, ou se isso é importante, isso não é necessário.
há questões mais significativas, há questões que são realmente necessárias, questões relacionadas à vida espiritual. Muitas vezes elas são importantes, mas mesmo algumas questões relacionadas à vida espiritual não são necessárias. Você veio para a igreja, a primeira vez que te convidaram para a igreja, a grande maioria das pessoas que aqui estão, a grande maioria veio para a igreja porque estava passando uma luta, estava passando um momento de crise. Existem pessoas aqui que vieram no culto pela primeira vez, ou atenderam o convite de alguém para virem à igreja cultuar a Deus porque estava passando um momento de dificuldade. Algumas estavam vivendo um colapso na vida emocional, conjugal, familiar. Outras estavam enfrentando um problema de enfermidade grave. Outras pessoas vieram atender o convite porque estavam enfrentando um problema financeiro que era muito difícil para ser encarado. Enfim, muitos de nós viemos e uns fomos atendidos e outros não. Muitos vieram aqui com problemas graves a nível de relacionamento conjugal e tiveram os seus relacionamentos, o seu casamento restaurado, e outros acabaram terminando em divórcio. E foi importante para esses dois grupos de pessoas o resultado de seus investimentos, sim. Foi muito mais rentável, muito mais promissor, muito mais satisfatório para aqueles que conseguiram a restauração dos seus casamentos. E em contraposição a isso, aqueles que viram o seu casamento se desfazerem completamente se lamentaram. Mas essa, embora seja uma questão importante, relevante, significativa, não é ainda uma questão necessária. Nós oramos, por exemplo, pela Isadora durante esses meses, mas ela partiu. E essa é uma questão absolutamente importante, principalmente para o Paulo Vitor e a Dani, mas não é ainda uma questão necessária, porque há apenas uma coisa necessária, de acordo com o que Jesus falou. Se conseguem entender isso, queridos? Se você foi curado ou não, se você perdeu o seu ente querido ou não, se você prosperou ou quebrou, se você prosperou no casamento ou se divorciou, se a sua vida está uma bênção ou financeiramente está uma tragédia, se você está prosperando ou se você está reeletido, se o Bolsonaro será eleito ou não, tudo isso pode ser importante, mas não são coisas necessárias, porque uma só é a necessária. É a posição que nós tomamos diante da presença de Cristo, porque é isso que vai determinar não a nossa alegria e satisfação nos próximos 30, 40, 50 anos da nossa existência aqui na terra, mas é isso que vai determinar a nossa eternidade. E se é muito importante para você o fato de você ser próspero ou não, de você ter uma casa própria ou não, de você ter um carro bom ou não, se isso é muito importante para você hoje, eu presumo que seja, daqui a 100 anos isso não vai fazer absolutamente qualquer diferença. Que diferença fará para você daqui a 200 anos se o seu casamento foi restaurado ou se você se divorciou? Que diferença fará para você daqui a 300 anos se você andou num carro importado ou se vinha andando para a igreja de ônibus ou de carona com alguém? Que diferença fará para você daqui a 400 anos se você teve uma casa própria no melhor bairro da cidade ou se você se apertou para pagar o seu aluguel? Que diferença fará para você daqui a 500 anos se você gozou de saúde ou se você esteve sempre lutando contra enfermidades? Tudo isso faz muita diferença hoje, mas daqui a 600 anos isso não fará a menor diferença, porque daqui a 600 anos você obviamente não estará mais aqui, mas daqui a 700, 800, 1000 anos, daqui a 500 anos, daqui a 1 milhão de anos, fará toda a diferença a posição, a decisão que você tomou acerca de Jesus. E é isso que é necessário. E era isso que Jesus estava dizendo. Ele não estava dizendo para Marta, deixa sua irmã em paz, porque afinal de contas ela pode se encostar em você. Não é essa a questão. A questão era comparativa.
expectativa, ela havia escolhido a melhor parte. Afinal de contas, Jesus sabia que dentro de uma semana ele não estaria mais ali entre elas, mas a louça continuaria para lavar. Os lanches, outros lanches poderiam ter sido feitos para outras pessoas. A casa poderia ser varrida e ornamentada, mas dentro de uma semana Jesus não estaria mais ali. E aquele momento era essencial para a vida delas, porque as ministrações que receberiam ali, as ministrações que abraçariam, que compreenderiam naquele momento, elas poderiam ser determinantes para a vida eterna daquelas pessoas. Você entende isso? É muito importante as decisões que você toma hoje acerca da sua vida espiritual, a postura que você toma diante de Jesus, porque isso é algo necessário. Isso é algo necessário. O que nós estamos fazendo aqui, amados? Qual o motivo de Marta ter se hospedado na casa, ter hospedado a Jesus? Geralmente nós procuramos uma igreja ou uma religião por motivos secundários. Na maioria das vezes nós procuramos uma igreja ou uma religião por nosso bem-estar momentâneo, mas a questão é muito mais profunda. A questão é muito mais significativa. Nós estamos falando de coisas necessárias. Nós podemos procurá-lo por motivos errados, ou pelo menos por motivos passageiros, perdendo o foco, o alvo principal. Mas não é isso que Ele quer para as nossas vidas. A sua presença em nós está além de tudo. A sua presença em nós é mais importante do que qualquer questão. A única coisa necessária é a presença de Deus em nossas vidas. E olhando para esse texto, nós poderíamos extrair algumas lições, e eu tentarei ser bem direto, para que nós não nos prolonguemos nessa ministração. A primeira questão é que nós precisamos ter cuidado para não perder as grandes oportunidades de nossa vida. Diga para o seu vizinho aí, olha, cuidado, não perca as grandes oportunidades de sua vida. Queridos, oportunidades aparecem em nossas vidas em todas as áreas. Você estará sempre tendo oportunidades distintas em alguma área de sua existência, mas nós sabemos que as oportunidades nem sempre são aproveitadas, e pior, as oportunidades nem sempre se repetem. Então é importante que nós olhemos com carinho, com cuidado, para cada oportunidade que nós temos na vida, para que a gente não venha perder aquela oportunidade. Amado, se é triste, eu não sei se já aconteceu com você, mas é triste você estar chegando no ponto do ônibus, e de repente quando você está dobrando a esquina, o ponto do ônibus está saindo, você perdeu o ônibus por causa de 1 minuto. Se isso já é difícil, se já é ruim para você, uma oportunidade de ter levantado 30 segundos antes, 1 minuto antes de sair de casa, se isso já interfere no seu dia, imagina você perder a oportunidade de se render a Jesus e colocar em jogo a sua eternidade. Imagina perder o ônibus da vida. Imagina perder a única embarcação que poderá te levar até o céu por falta de uma decisão acertada. Você pode ter perdido oportunidades significativas na sua vida, acerca de emprego. Talvez existam pessoas aqui hoje que se lamentem até hoje por causa de um namoro que não foi consolidado no passado, por causa de um serviço que não tenha sido aprovado lá atrás, em função de alguma situação da sua existência que tenha interferido negativamente na sua vida. E realmente essas questões são lamentáveis. Não é bom perder oportunidades. Oportunidades perdidas podem representar oportunidades perdidas, porque elas podem simplesmente nunca mais se repetir. Eu não sei por que a gente acredita que a oportunidade de um bom emprego ela pode ser única e nunca mais acontecer, mas muitas vezes a gente está dentro da casa de Deus ouvindo a palavra, ouve o apelo,
e a gente pensa, deixa para uma outra oportunidade, eu terei outra oportunidade, quando nós não sabemos sequer se estaremos vivos para termos outras oportunidades amanhã. Nós nos lamentamos quando oportunidades que nós perdemos e temos a sensação de que não vão ser repetidas podem alterar o rumo da nossa história, mas não nos importamos com a nossa eternidade. Por quê? Porque talvez a gente não valorize a nossa eternidade o suficiente, ou não acredite simplesmente naquilo que está sendo ministrado. Na vida emocional, profissional, financeira e até espiritual, há oportunidades que nunca mais serão repetidas. Oportunidades de fazer aquilo que não se fez, ou de não fazer aquilo que se decidiu fazer. Oportunidades que podem alterar o rumo da nossa vida terrena. Quanto mais as oportunidades que vão mudar o nosso rumo eterno. Maria, ela jamais teria a oportunidade de ter Jesus em sua casa, e ela nem sabia disso, mas aproveitou bem a chance que teve. Imagina o peso que Marta deve ter sentido um mês depois, em sua casa, tomando seu cafezinho junto com sua família, e se lembrou certamente do dia que ela preferiu varrer a casa, estar sentada junto com Jesus, ouvindo a sua palavra, porque agora Jesus já havia morrido, ressuscitado e partido para o céu, e ela não tinha mais a sua presença física. Se coloque no lugar de Marta. Imagina Jesus fisicamente em sua casa, e você preocupado em assar pizza, e você preocupado em passar o cafezinho, você preocupado em tirar o pó dos móveis ou lavar a louça. Imagine, de repente você chega na sala para agora finalmente usufruir de uma palavra, de uma conversa agradável, e deu a hora, e agora ele precisa se retirar, e você perdeu a oportunidade, e nunca mais você teria uma nova oportunidade de estar com ele fisicamente. Lamentável, trágico. E existem pessoas, provavelmente aqui hoje, que perderão oportunidades ainda mais sérias do que essa. Oportunidades de tomarem a decisão ao lado dele, oportunidades de se decidirem por coisas que são absolutamente necessárias. Nós precisamos compreender que a nossa vida ela é feita de escolhas. Tudo o que acontece na vida, nós estamos escolhendo, tomamos decisões todo o tempo, toda hora. Maria escolheu a aparência da casa e as coisas transitórias. Marta escolheu as coisas transitórias e a aparência da casa. Já Maria escolheu deixar tudo o que não era importante para depois, e escolheu ali naquele tempo a coisa necessária. Sabe como nós poderíamos exemplificar Marta hoje aqui? É aquela pessoa que, ao invés de estar ligada, antenada na palavra, prefere estar no WhatsApp. É aquela pessoa que, ao invés de estar antenada na palavra e tentar usufruir, extrair tudo que é importante para a sua vida, prefere dar um pulinho lá embaixo para tomar um ar e uma água. É aquela pessoa que, ao invés de cultuar, está antenada para absorver tudo aquilo que pode extrair da palavra, mas prefere se distrair, olhar para o lado e bater papo. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Tomamos decisões de estarmos distraídos com coisas que na verdade não são as mais importantes, e nós devemos fazer as escolhas de nossa vida com responsabilidade. Todas as decisões precisam ser feitas com responsabilidade, quanto mais a decisão acerca da nossa eternidade. Muitas escolhas que nós fazemos têm repercussões, queridos, inimagináveis. Eu paro para pensar em determinadas decisões que eu tomei na minha vida, que naquele momento pareciam sem importância, e ao longo dos anos eu percebi que aquelas decisões alteraram completamente o rumo da minha história. A decisão de mudar ou deixar de mudar, a decisão de pegar ou largar, a decisão de ir ou ficar, a decisão de falar ou calar.
Quantas vezes decisões que parecem ser simples alteram completamente o rumo da nossa história aqui? E por que achar que a decisão ou não decisão acerca de Jesus não vai alterar a nossa eternidade? Quando escolhemos um caminho, nós abrimos mão de outro caminho, porque todas as escolhas, elas demandam perdas. Não é assim? Se você escolhe o time A para torcer, você está abrindo mão do time B. Se você escolhe o presidente A, você está abrindo mão do presidente B. Hoje mesmo, quando eu fui às urnas para votar, eu tinha a opção de votar em 2 senadores, e você teve também. E eu tinha 2 escolhas. A primeira eu tinha convicção e votei, e a segunda escolha, que era que eu gostaria de votar, eu não votei. Eu tive que abrir mão de uma escolha que eu queria, porque nas pesquisas essa escolha estava muito ruim, e havia um senador que eu não queria que entrasse de jeito nenhum, e que estava disputando a vaga com um que poderia entrar ou não. Então eu preferi votar naquele que eu nem queria, para tirar o que eu não queria que entrasse de jeito nenhum, e em função disso eu abri mão de alguém que eu preferia, porque escolhas demandam em perdas. Quando nós escolhemos um e abrimos mão do outro. Não tem como a gente segurar tudo ao mesmo tempo. Tem como. Não tem como você querer segurar o mundo nas mãos. Isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Se você tem 2 possibilidades de emprego, você não pode escolher as 2. Talvez um seja mais rentável e o outro tenha um horário melhor, mas você vai ter que abrir mão do horário em função do salário, ou abrir mão do salário em função do horário. E na vida espiritual as coisas também acontecem assim. Eu tenho visto cristãos querendo ir para o céu, mas sem querer abrir mão das perdas que terão no mundo. Crentes que querem ganhar o mundo inteiro e ainda por cima manterem a sua alma. Quando isso não é possível, quando nós optamos em ir para o céu, nós teremos invariavelmente que abrir mão de muitas coisas que estão aqui, porque isso é escolha. E nós não podemos escolher tudo ao mesmo tempo. Para escolher Cristo, nós temos que abrir mão de nós mesmos. E para vivermos a nossa vida do jeito que nós queremos, nós temos que abrir mão de Cristo. Mas é uma escolha. E é uma escolha que você pode fazer. Mas nós temos que compreender que a vida é feita de escolhas, e escolhas demandam em abrir mão de determinadas coisas. Deus nos ama, ainda que façamos escolhas erradas. E com essa afirmação eu gostaria de caminhar para a conclusão dessa ministração. Deus nos ama, mesmo que venhamos a fazer escolhas erradas. É óbvio que todos nós já erramos muito em nossas vidas, em nossas escolhas. Ou só eu que já errei? Quem é que nunca errou em uma escolha? Levanta a mão. Que bom. Eu ia fazer um gabinete com você amanhã, para você me orientar em algumas questões da minha vida. Muitas vezes nós já falhamos, e nós pagamos por nossas escolhas, sofremos por nossas escolhas, colhemos as consequências por nossas escolhas, mas Deus não nos deixou de amar pelas nossas escolhas. Ainda que você fizesse escolhas erradas, ainda assim Deus continua amando você. Algumas pessoas, porque estão colhendo consequências das escolhas, pensam que Deus deixou de amar. Deus não pode nos livrar das consequências erradas de nossas escolhas. Não tem como. Nós vamos responder pelas nossas escolhas, mas Ele não vai deixar de nos amar por isso. Ele não vai deixar de amar você. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Você olhe para a sua vida e você sabe que está passando determinadas lutas por escolhas erradas que você fez. E você diz: Deus não me ama. Não. As lutas que você está passando é por conta das suas escolhas erradas, mas Ele continua te amando. E ainda é muito melhor nós admitirmos que estamos passando determinadas privações e lutas por escolhas erradas que nós fizemos, do que tentar colocar a culpa em alguém. E muitas vezes tentamos botar a culpa no próprio Deus. Não.
responsabilidades e saber que muitas das lutas que estamos passando são consequências de escolhas erradas, equivocadas que nós fizemos. Mas ainda assim Deus nos ama, ainda assim Ele quer estar junto com a gente, mesmo assim Ele quer nos abraçar, mesmo assim Ele quer nos confortar. É claro que nós não estamos falando de questões decisivas, das coisas necessárias. É claro que eu não estou dizendo que Deus vai continuar te amando, te abraçando e dando um jeitinho quando você escolhe equivocadamente acerca das coisas necessárias, porque escolha acerca de Deus é algo que você tem que fazer e assumir a conta por isso. Você pode negar a Deus, por que não poderia? Deus lhe deu liberdade de escolha. Você pode simplesmente sair daqui hoje dizendo assim: não quero nada com Jesus, não. Eu fui lá na igreja só porque meu amigo estava me convidando e eu já estava constrangido e fui lá fazer uma visitinha, mas não quero nada com Deus, não. Eu quero viver a minha vida, e você tem todo o direito disso. Só não vai ter direito de no último dia cobrar de Deus alguma coisa, porque foi uma escolha que você fez e você vai arcar com as consequências disso. Simples assim. As consequências de nossas escolhas são proporcionais à importância de cada tema. Você entende isso? As consequências que nós vamos colher de cada escolha que fazemos, elas sempre serão proporcionais aos temas que estão em questão. Você escolheu estudar, terá um futuro melhor. Muito provavelmente você escolheu não estudar, não reclame amanhã. Porque existem jovens aqui hoje, adolescentes aqui hoje, que enquanto um está jogando futebol, jogando videogame, ou dormindo até 11 horas da manhã, o outro está acordando cedo, virando noite, estudando. Aí lá na frente vai dizer assim: poxa, Deus abençoou ele, não me abençoou. Ah lá, está com o maior carrão, eu estou aqui passando luta. Está com emprego bom, eu estou com subemprego. Não adianta colocar culpa, responsabilidade em Deus. Foram escolhas que vocês fizeram. Muito provavelmente nós temos aqui entre os adolescentes, entre os jovens, médicos, juízes, advogados, grandes empresários, e temos também pessoas que trabalharão em subempregos. Mas essas serão escolhas de vocês estão fazendo essas escolhas hoje, e vão colher o fruto do investimento que vocês fazem hoje, que é um direito de vocês. E nós, praticamente todos nós, já passamos por essas etapas. Enfim, nós vamos colher a nossa vida profissional e financeira a partir das escolhas que fazemos. Existem pessoas que decidem casar com as pessoas erradas. Todo mundo está vendo que ela está fazendo uma escolha errada. Por que você vai casar se você sabe que é uma escolha errada? Ah, ela é tão bonitinha, ah, ela é tão gatinho. Vai casar com gatinho, vai sair toda manhã, mas vai casar com gatinho. Ela sabe que vai se arrebentar, mas vai casar com gatinho. Aí depois vai reclamar. Enfim, vai colher as consequências disso. Quando uma pessoa encasqueta na cabeça que aquilo não adianta, a mãe fala, o pastor fala, o irmão fala, todo mundo fala, mas faz a escolha errada a si mesmo. Não, porque eu amo e é o amor da minha vida, e amanhã se arrebenta todo, se arrebenta toda, e vai colher as consequências da escolha que fez. Amados, se nós vamos colher na proporção a escolha que fizemos, de estudar ou de não estudar, de casar ou não casar, de escolher certo ou errado, quanto mais será a consequência, quanto maior será a consequência de aproveitar e usufruir a presença de Jesus ou negá-la nas nossas vidas. Se nas coisas importantes vamos colher, quanto mais na questão necessária. Jesus disse: uma só é a questão necessária, uma só. E você precisa tomar sua decisão, sabendo que você vai colher as consequências. E se as consequências de não estudar pode ser um futuro pouco promissor, se não estudar pode representar para você um futuro não tão brilhante, uma qualidade de vida não tão boa, imagina a decisão de negar Jesus na sua vida. Trará consequências proporcionais, só que não vão ser terrenas, vão ser eternas. Mas todos nós temos o direito de escolher.
ou de não escolher. Essa é a questão. A questão que estava ali naquela casa era uma questão muito maior, muito mais relevante, significativa do que as questões temporais. E por isso Jesus falou: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado, porque uma só é a coisa necessária, e nós temos que tomar as nossas decisões acerca delas. Amém, queridos? Foi essa palavra que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Vamos ficar em pé, vamos orar.